Boa noite, igreja. É uma alegria poder ter esse privilégio de conhecer vocês. Fernando foi um presente que Deus nos deu num congresso jovem, e esse encontro foi de forma aleatória. Um amigo que nos apresentou, e quando eu convidei o Fernando, e falei assim: Fernando, me manda uma foto sua. E aí ele mandou um monte de foto de meia colorida. Só que tem um casal lá da igreja que já tinha falado do Fernando para mim. E quando falou da meia colorida. Eu falei, cara, mandei para Amanda. Eu falei, Amanda, o Fernando da meia colorida é ele? Quando eu mandei, ela falou, é. Eu falei, então tem a ver. Esse encontro, Deus já estava marcando há muito tempo. Então a gente teve a oportunidade de passar um tempo bom, e ele já voltou lá na igreja em outro momento, ministrou, contou testemunho, muito bom. Então eu queria agradecer a igreja, agradecer os pastores, a liderança dessa igreja, que confiou a mim esse grande privilégio, que é compartilhar a palavra de Deus. Então a gente que está aqui com essa missão de compartilhar a palavra de Deus, é uma responsabilidade porque o primeiro ouvido que recebe a palavra é o nosso. Então esse tema tem tudo a ver com aquilo que eu tenho vivido. Esse tema tem tudo a ver com aquilo que eu creio de ser evangelho. Então é muito bom poder estar aqui. Então agradeço toda a igreja. O meu pessoal está ali no cantinho, gente boa igual vocês, tá bom? Então a gente vai ter muitas outras oportunidades. Me deram a missão de falar sobre Abraão, e eu tenho um carinho muito grande por esse homem de Deus, essa história desse homem de Deus. E eu fui orar, porque a gente, quando Deus nos dá essa missão, Deus falou, agora é teu momento de buscar em mim aquilo que eu quero primeiro que você ouça de mim. Então minha oração para você essa noite, meu irmão, é que você permita que o Espírito Santo de Deus produza no teu coração as palavras que você precisa ouvir para que você mude. É o Espírito Santo de Deus que vai produzir esse encontro na sua vida. Então você precisa permitir isso. Então deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Permita, porque Deus tem algo para você. Quando eu vou para esse encontro da comunhão, a minha expectativa sempre é pensar da seguinte forma: Deus, nesse lugar, nesse dia, nessa oportunidade, o quanto do Senhor eu posso aprender, o quanto do Senhor eu posso experimentar, o quanto do Senhor eu posso ver. Então esse encontro dessa noite é essa oportunidade que Deus está te dando. Então quando a gente sai daqui, a gente não pode ser mais o mesmo, porque esse evangelho, essa mensagem, o encontro com a palavra, o encontro da comunhão, a experiência comunitária é uma experiência transformadora. E aí, você falou de Instagram, e eu entrei no Instagram da igreja, e tem uma frase lá no Instagram de vocês que me chamou muita atenção. A frase é: somos família. Meu irmão, isso é poderoso demais, porque a família de Deus é o lugar onde, apesar das nossas imperfeições, nós encontramos o amor, o cuidado e o acolhimento e a transformação. Então falar de um evangelho que transforma tem tudo a ver em ser família. Não é aleatório, não é eu sou família, não. Falar de família é sobre falar de transformação. Então essa mensagem que vocês estão estudando aqui nesse mês de março, ela tem tudo a ver com aquilo que vocês já têm profetizado a respeito da comunidade de vocês. E ser família
tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem nós somos. Então eu olho para os meus conectos ali, para os meus jovens, e eles são família. Eles são família porque a gente conseguiu estabelecer um vínculo na vida e na comunhão que vai além de toda essa estrutura que a gente está vivendo aqui. Então ela é facilitadora, mas nós temos que ultrapassar ela. Então falar de família é falar sobre um evangelho que transforma. Esse evangelho que transforma é um evangelho que te chama para uma mudança radical. Esse evangelho que te transforma é um evangelho que te tira da tua zona de conforto, faz com que você avance na direção de uma vida que glorifique a Deus, refletindo os valores desse reino no mundo que a gente vive, para que a gente possa cumprir todo o propósito que Deus tem colocado para cada um de nós. É esse evangelho que a gente está falando, esse evangelho que transforma, que nos faz renunciar ao pecado, que faz com que essa nossa natureza egoísta seja renunciada, e faz com que a gente negue todo esse sistema que é contrário a esse evangelho. Isso é um evangelho que transforma. Meu irmão, minha irmã, você tem consciência dessa afirmação? Isso é poderoso demais. Então, quando você vai em Romanos capítulo 12, no verso 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade. Isso é forte demais. É como se Paulo estivesse falando para mim e para você da seguinte forma: é necessário que a sua mente seja renovada para que haja transformação em você. Porque somente através dessa transformação, todos nós, eu e você, seremos capazes de resistir a esses impérios do mundo. Somente assim, meus irmãos, nós vamos compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. É necessário ter uma mente transformada. É necessário que o teu antigo modo de pensar seja transformado. E essa palavra evangelho, ela vem do grego e ela é usada nos tempos de Jesus, não pelos religiosos. Então ela traz uma ideia de uma boa notícia ou de uma boa nova. Então quando Jesus ele anuncia o reino de Deus, e o reino de Deus é a grande temática do discurso de Jesus, porque Jesus ele quer apresentar uma boa notícia, uma notícia agradável. Então no tempo de Jesus, como é que era utilizado esse evangelho? O exército romano, ele estava em guerra, e ele venceu aquela batalha. Então os generais daquele exército escolhiam um arauto, e falava para esse arauto: volta ao imperador e avise, porque não tinha WhatsApp, e avise que nós vencemos a batalha. Mas esse arauto ele tinha uma responsabilidade, que é por onde ele passar, ele anunciasse que a guerra acabou. Você entendeu isso? A boa nova de Deus em si, meus irmãos, ela é plenamente suficiente para gerar em nós um profundo processo de transformação, renovando a nossa mente, desencadeando processos de transformação do nosso interior e da nossa maneira de pensar. Meus irmãos, o contato que nós temos com o evangelho, com essa mensagem de Jesus, é o suficiente para que a sua vida seja transformada,
alterada. É como aquele arauto que passa pelas cidades e fala assim: ó, a guerra acabou. Como que vive aquela cidade a partir de receber essa palavra? Será que aquela cidade vai continuar vivendo com as portas fechadas, escondido, com medo? Não! Esse anúncio é libertador, mas também transformador de todas as realidades daquele povo que ouve. Então, quando você tem um encontro com esse evangelho ele te transforma, ele te impacta, porque essa mensagem em si, ela é o suficiente, é tudo, meu irmão, que você precisa para mudar a sua vida radicalmente. Nós que achamos que a gente precisa ter algo mais, a nossa construção religiosa é que diz para a gente que a gente precisa de mais alguma coisa. Não, meu irmão, você não precisa de mais nada. Essa palavra, essa boa notícia, esse evangelho é o suficiente para produzir a mudança necessária na sua vida. Isso é um evangelho que transforma, é esse anúncio que chega para você e faz com que você não olhe mais para a vida como você sempre olhou, não se comporte mais na vida como você sempre se comportou. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando na igreja, e eu estava falando sobre Romanos no capítulo 5. E no Romanos capítulo 5, Paulo fala algo que é muito interessante. Paulo fala assim: ó, meus irmãos, entendam uma verdade espiritual. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por todos nós. Não é pelo sucesso da sua vida, não é pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, não é pelas vitórias, não. É em Cristo. Mas nós construímos uma relação que muitas das vezes duvidando daquilo que é um fato, por causa daquilo que é externo. Então essa mensagem do evangelho, só de você ter contato com ela, ela tem que transformar a tua vida. Então, meu irmão, saia daqui hoje sabendo que Deus está te dando a oportunidade no agora de você ter a sua vida radicalmente transformada. É pela palavra, é por aquilo que Ele diz, é por aquilo que Ele está anunciando. Então hoje, meu irmão, eu e você podemos sair daqui e olhar o mundo, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e ressignificar completamente. Deus te dá esse grande presente a cada encontro com o evangelho, para que você olhe e fale: Senhor, eu não preciso de mais nada, eu não preciso que os meus olhos vejam algo, mas a minha consciência daquilo que eu já sei a respeito do Senhor já é o suficiente em si para mudar a minha vida de forma radicalmente. É isso, Fernando, é sobre isso, de você olhar e ter esse encontro e você falar: ah, Senhor, a minha vida ela não é mais a mesma, a minha relação com aquilo que eu tenho não é mais o mesmo, a minha relação com o meu trabalho não é mais a mesma. Por quê? Porque hoje eu estou de frente com uma mensagem que muda radicalmente a minha maneira de viver. Ela não é adicionada ao meu antigo eu, mas não, ela me muda, ela me transforma, ela me faz nascer de novo, como uma nova criatura, com uma nova consciência. Deus te dá esse presente. Então, diante de todas as dificuldades que a gente vive, Deus constantemente está falando: meu filho, minha filha, você já tem tudo que precisa para mudar. Você já tem tudo necessário para que você possa mudar. Então aceite isso e mude. A vida é difícil, nós temos os nossos dilemas, nós temos os nossos traumas, e é assim mesmo, irmão, porque o mundo que a gente vive, ele não deveria ser assim, mas é porque é um mundo separado de Deus. Mas Deus, ele olha para mim e olha para você e fala: ó, existe uma boa nova que vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família,
vai transformar a maneira que você lida até com as coisas que você não gosta. Você vai aprender a amar quem você não quer amar. É sobre isso. Deus já te deu toda a condição. Então, meu irmão, saia com o teu coração preenchido por essa palavra de Deus. Deus já deu essa condição para você. A carta de Romanos é uma carta que Paulo escreve entre o ano 57 e 58 de Corinto. A igreja de Romanos, os estudiosos vão falar que não é uma igreja fundada por Paulo. Na verdade, é uma igreja formada por aqueles irmãos do Pentecoste. Então, eles voltam e eles se formam. Essa igreja ela é formada. Mas essa igreja ela é formada por dois núcleos de grupos: os judeus e os gentios. E quando você tem grupo com mente diferente, que pensa diferente e tem percepções da vida diferentes, certamente você vai ter problemas. Então, muitos cristãos judeus acreditavam que a salvação exigia uma observância da lei. Então, Paulo, ele vai escrever essa carta, e essa carta é uma carta teológica, onde Paulo ele quer definir princípios teológicos para que tenha uma coerência comunitária. Então, Paulo ele vai escrever essa carta, e ele vai falando, a justificação vem pela fé em Cristo, e não pelas obras e nem pela lei. Então, Roma é uma capital multicultural, então como se fosse o Rio de Janeiro, é multicultural. Então, essa defesa de Paulo a essa teologia da justificação pela fé, que é o tema central, Paulo faz para essa comunidade que está numa cidade, dentro de um contexto multicultural, formada por grupos de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm crenças diferentes. Então Paulo ele tem essa missão teológica de trazer para essa igreja uma nova maneira de pensar, aonde haja coerência para que todos consigam caminhar junto. Então Paulo ele já começa e fala assim, você judeu que talvez se acha merecedor, eu vou dizer algo para vocês, todos pecaram. Então Paulo já começa o capítulo 1 lá, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu acho interessante essa afirmação de Paulo, porque ele defende o evangelho, mas existe um conteúdo nesse evangelho, porque talvez nós, no mundo em que a gente viva hoje, a gente tenha que repensar, se quando a gente falar, eu não me envergonho do evangelho, aquele que vai ouvir vai conseguir entender que evangelho é esse. Então Paulo nessa carta vai falar sobre esse evangelho, e esse evangelho é o evangelho da justificação em Cristo Jesus. Então a partir do capítulo 4 ele vai falar dessa justificação da fé, ele fala de uma nova vida em Cristo, ele fala de um tema muito difícil para a gente, que essa é a eleição de Israel e a inclusão dos gentios. E a partir do capítulo 12 ele fala assim, portanto. Então ele vem ensinando essa comunidade sobre muitas coisas, e a partir do capítulo 12 ele fala, portanto, entendeu tudo que eu falei lá atrás? Então, portanto, agora vocês vão aplicar de forma prática na vida de vocês tudo aquilo que a gente falou lá atrás. E aí ele já começa falando, é necessário que a sua mente, ela seja transformada. Senhor. E esse capítulo 4, que é proposto para que a gente converse hoje, Paulo ele faz uma exposição teológica sobre a argumentação da justificação pela fé. E ele faz isso através de uma figura importante que é Abraão. Ele é o pai da fé, ele é um patriarca. Então Paulo expõe uma fé, e ele vai desenrolar isso aqui no capítulo 4, que é uma fé que rompe com os conceitos tradicionais, pré-estabelecidos de merecimentos, de rituais, de lógica humana. Paulo apresenta uma consciência espiritual, onde a fé, essa fé que ele vai falar aqui, ela é o eixo que define a relação entre o homem e Deus. Então o capítulo 4 está falando disso.
Ele vai falar de uma justificação, mas ele vai falar de uma fé. Meus irmãos, por mais óbvio que seja, falar de fé é um grande desafio. Falar de fé, essa fé que ultrapassa as barreiras humanas, ampliando e transformando a nossa compreensão sobre a justiça divina e a salvação. Então eu queria pensar a partir do capítulo 4, e a gente vai ficar aqui. O nosso ambiente, o nosso terreno é Romanos 4, porque Abraão salta, a vida de Abraão é muito rica, a vida de Abraão tem muitas coisas e muitos exemplos e muitos ensinamentos que nós poderíamos trazer, mas não, eu quero que a gente fique em Romanos 4, para entender que fé é essa que Paulo está falando sobre Abraão. Porque pode ser, meus irmãos, que a renovação que Deus quer fazer na tua vida é te trazer uma nova consciência de fé, para que você consiga ressignificar o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com esse Criador, com esse Pai, para que você consiga olhar para Deus entendendo que tem muitas coisas que acontecem na minha e na tua vida que é consequência de um mundo, e que Deus não tem nada a ver com isso. Mas esse elemento fé é importante a gente entender que Paulo, ele orienta essa igreja, essa comunidade, para que ela tenha uma compreensão exata de fé. Romanos, capítulo 4, verso 4 e 5. Ora, aquele que trabalha não lhe conta o salário com favor, mas como uma dívida. Ele está falando o seguinte: ó, você que recebe o teu salário, é a favor nenhum do teu patrão te pagar, ele te deve, você trabalhou para ele. Mas o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo está falando, aquele que trabalha sabe que tem que receber, e o salário que ele recebe não é a favor nenhum do patrão que pagou porque devia, porque ele trabalhou para o patrão. Mas aquele que recebeu sem trabalhar, ele recebe algo que não merecia, que não teria que receber, e aí está um grande presente. Então Paulo, ele vem falar de uma fé, que é uma fé que não tem nada a ver com méritos. Paulo faz uma distinção fundamental. A salvação, ela não é conquistada pelo mérito humano, mas ela é concedida pela graça de Deus. Paulo estabelece uma ruptura aqui, meus irmãos, com uma visão de justificação. Essa justificação, ela não depende daquilo que você está fazendo, porque isso é obra de Jesus Cristo. A fé não é uma compreensão de retribuição, mas é um dom gratuito de Deus. Essa visão que se refere, essa visão que rompe essa lógica de salvação, é algo que, como salvação, como algo que é ganho, é entender, essa fé é uma fé que é produzida pela tua consciência naquilo que Deus já fez por você. A justificação é um ato de Deus e não uma retribuição pelas boas ações dos homens. Entendeu isso? Tem a ver com Ele. É Ele. Não tem a ver com aquilo que você faz para que Ele produza. Não, é Ele, meu irmão. Entenda isso. Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está cuidando daquilo que magoou, te fez. Deus, Ele está cuidando. Porque isso tem a ver com Ele, não tem a ver com você. Porque se Deus, Ele precisasse se movimentar, olhando e falando assim: olha, Leleco, tu é legalzão, vou quebrar teu galho hoje, Ele não seria Deus. Nós transformaria esse Deus criador, paterno, amoroso, num grande ídolo, porque isso tem a ver com Ele. Ele cuida de você.
Ele cuida, Ele quer que você tenha uma fé, que diante das dificuldades dessa vida, você entenda que mesmo que você não mereça, Ele cuida de você, porque não tem a ver com o mérito, tem a ver com Ele. Ele é assim, é Ele, Fernando. É sobre isso que Paulo está falando. Essa igreja que se forma, é uma igreja que tinha uma consciência religiosa do rito. Ele falou: se eu faço as coisas direitinho, Deus me abençoa, senão dá tudo ruim. Não, Deus, Ele está cuidando de você, meu irmão. Paulo, ao mostrar que a justificação pela fé não depende de mérito, ele subverte a ideia de um sistema de recompensa baseados nas ações humanas. Esse é o nosso Deus. Como você vive com Deus desse? Você consegue viver em rebeldia com Deus amoroso dessa forma? Não, meu irmão. Mas você vive cativo com Deus opressor, com essa imagem de que Ele está ali gerenciando e falando: hoje vai dar ruim porque você pecou, vai ver, o ônibus vai quebrar, você vai demorar 4 horas para chegar no trabalho, e você: não, Deus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você. John Stott, ele fala algo interessante, ele fala: o desafio da fé é abandonar a autossuficiência, é acreditar na justificação como um presente de Deus e não como um ganho, somente recebendo com humildade, falando: obrigado, Senhor, porque não sou eu que produzo essa graça, mas é o Senhor. Bonhoeffer vai dizer que a fé, a verdadeira fé, não é uma crença que aceita a justificação como uma ideia abstrata. Vocês vão ter a oportunidade de estudar Romanos. Meus irmãos, falar sobre justificação é transformar radicalmente a tua relação com Deus. Radicalmente. Muda a tua oração. Muda como tu fala com Deus. Muda aquilo que tu pede para Deus. Não é mais a mesma coisa. Não tem como. Porque essa nova consciência traz para a gente algo novo. Então essa fé verdadeira, ela é uma disposição para viver pela graça de Deus, que nos desafia em todas as nossas expectativas humanas e exige de nós uma entrega total. É você se render, é você olhar e falar: Senhor, o que pedirei eu ao Senhor, sabendo de tudo que o Senhor já fez por mim? Eu me entrego para que o seu propósito se cumpra na minha vida. É sobre isso. Então essa fé, ela se submete a uma justificação, e ela não é uma fé passiva, que fica esperando, mas ela é uma fé ativa. Ela é ativa porque ela confia em Deus, esse Deus que é justo, em declarar o ímpio justo pela graça. Então essa fé aqui de Abraão é uma fé que não depende do mérito. Meus irmãos, Abraão tentou na história dele fazer a promessa acontecer do jeito dele. Ele tentou de várias maneiras, mas Deus falou: Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. Não é você, não é o seu jeito, não é a sua lógica, eu vou te fazer. E Abraão ia lá tentar, falou: Senhor, mas estou com dificuldade, não vai dar. E Deus vai lá e falou: é eu. E ele tentava, dava ruim, e ele fazia. E Deus falou: não, enquanto você não entender isso, enquanto você não entender, vai dar errado. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus, Ele quer que a tua fé, ela esteja
firmada, estabelecida, enraizada nele, e não nas coisas, e não em você, e não no teu rito, e não no teu comportamento, mas nele. Uma outra lição que esse texto vai falar sobre fé está do verso 9 ao verso 11. Destina-se a felicidade apenas aos incircuncisos, ou também aos circuncisos, ou também aos incircuncisos. Já sabemos que no caso de Abraão, ele foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Paulo, ele é extraordinário. Ele fala assim, tira uma dúvida para mim. Ele fala, tu acha que a felicidade foi apenas para aquele que era circunciso? A promessa se cumpriu e foi dita para aquele que era circunciso ou incircunciso? E aí talvez o judeu religioso falaria, não, é necessário que ele seja circunciso. E Paulo vai falar, de forma alguma, porque Deus, quando prometeu o que prometeu a Abraão, ele nem era isso. E ele vai falar assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Paulo está falando, essa fé aqui é uma fé que nele não está estabelecida nos ritos, nesse nosso comportamento talvez, que faça com que a gente tenha a falsa sensação de que sim, é bom, nós temos que fazer, mas ela não garante nada. Paulo aborda a questão da circuncisão como um rito central dessa tradição judaica, que representava a identidade e a aliança do povo com Deus. Então Paulo faz essa pergunta provocativa: a bem-aventurança vem sobre quem? E a resposta é que Abraão foi justificado bem antes dele ser circuncisado. A circuncisão, portanto, não é um meio de justificação, ela é um selo pelo qual Abraão entende e é justificado. Então, meu irmão, nós temos o hábito de construir uma fé do rito. A fé que Paulo está falando aqui, ela transcende ao rito. Não tem a ver com esse nosso comportamento estético, se não vier de uma transformação de consciência interior. O grande embate de Jesus com os fariseus era sobre hipocrisia. É esse sentimento que a gente tem, que externamente fazendo tudo certo está tudo bom. Meu irmão, Deus não está nem aí para com isso. Deus, ele não quer nem saber se esteticamente o teu comportamento é aprovado, se o teu coração e a tua mente não for transformada. Você pode estar cumprindo o rito tudo certinho, mas se a tua mente não for transformada, Deus, ele vai falar, falta algo ainda. Está faltando algo, porque essa fé, ela não é uma evidência dessa experiência do rito, mas ela transborda, ela transcende a isso. O rito é bom, ele faz parte da nossa caminhada, é importante para a gente, mas não é só isso. Então às vezes a gente pode estar criando uma cultura de um comportamento estético, achando que é sobre isso, e não é sobre isso.
A fé cristã, portanto, não é apenas uma adesão a práticas religiosas. Então eu estou falando, não é apenas, mas também é, tá, pessoal? Para que você entenda que todas essas práticas nossas, ela cumpre um papel, ela é uma ferramenta, é importante sim, mas não é só isso. Mas é uma transformação interna que rompe as amarras do rito. Você precisa olhar para tudo aquilo que tu faz, para todo o teu comportamento e falar, e aí? Isso tem a ver com o quê? Será que isso que eu estou fazendo tem a ver com uma transformação de entendimento? Ou eu aprendi assim? Porque, meus irmãos, essa é uma linha que a gente pode correr o risco de cair. Talvez nós que fomos criados desde pequeno dentro da igreja, é uma tensão isso. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que às vezes eu fico olhando para o meu filho, converso com meu filho ele está é adolescente, chegando na adolescente, e às vezes eu fico tentando falar, cara, será que ele aprendeu o rito? Ou ele teve a mente transformada? Será que ele acostumou com o rito? Ou ele conseguiu entender o evangelho? Porque pode ser que quando ele chegar lá como jovem, esse rito não fazer mais sentido, e ele falar, eu quero abandonar tudo, eu quero largar tudo, eu vou falar, meu Deus, ele esteve tão perto, ele esteve tão próximo, mas eu levava ele na igreja, ele estava na IBD, ele estava nos adolescentes, ele ia para acampamento, ele ia no churrasco na casa do jovem, ele ia no hambúrguer na casa do Léo, e é isso aí, mas e aí? O rito permeou a experiência religiosa dele, mas será que a mensagem do evangelho transformou a mente dele ao ponto dele romper com o rito? Então o rito, ele cumpre um papel, mas a gente não pode parar nele. Então você, papai, você, mamãe, entenda isso. Olhe para o teu filho e fala, filho, vamos além, rompa, entenda, se estabeleça, crie laços, crie intimidade, crie experiência, porque é sobre isso. Olhe para Deus e fala, eu entendi quem Ele é. E a gente às vezes ora ali junto, estamos orando, conversando, e aí às vezes na oração eu falo, opa! Eu falei, filho, rapaz, essa conversa tu tirou do chat GPT. Porque essa conversa não tem a ver com intimidade, ela tem a ver com uma repetição do rito. Então tu aprendeu. E os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a orar. Pessoal, os discípulos sabiam orar. Não, eles eram judeus. Eles eram de uma cultura religiosa, mas eles questionam se aquela maneira que eles oram estava certa. E aí Jesus vem e extrapola com tudo, rompe com tudo, muda tudo. Porque quando Jesus ensina os discípulos a orar, no capítulo 6 de Mateus, se você for olhar o início do capítulo 6, Jesus está falando de todos os comportamentos estéticos, religiosos, que são reprováveis, porque são fruto de um comportamento estético. Você ora para que seja visto, você dá esmola para que os outros vejam, você faz jejum e aparece na igreja, eu estou quase desmaiando para que os outros olhem para você e falem, esse meu irmão jejua. Então Jesus ele olha e fala assim, vocês entenderam tudo isso? Então agora eu vou falar sobre oração. E ele fala, agora você vai para um lugar secreto, e nesse lugar você vai falar com quem te vê. É sobre isso. Porque a oração não é uma conversa com Deus que te ouve, porque Ele olha para o teu coração. Então Jesus fala, você vai em secreto, e o Pai que te vê, e aí Ele vai ensinar sobre a oração, porque é sobre isso.
É sobre um encontro, é sobre um lugar onde Deus olha para o teu coração e Ele não está nem ouvindo as suas palavras, porque o seu coração é que comunica com Deus, é o seu coração, é a sua mente, é esse desejo que vai comunicar com Deus, mesmo que as suas palavras sejam corretas, bonitas, Deus vai olhar e vai falar, mas o coração está dizendo o contrário. Então o Evangelho que transforma, ele muda tudo. Ele te tira dessa mudança estética, te faz romper e faz com que a tua fé, ela não seja essa fé do rito, mas que ele seja essa fé que extrapola tudo isso. Lutero diz: a fé não encontra justificativa nas obras ou no rito, mas na graça de Deus revelada em Cristo, que subverte toda a prática religiosa vazia. John Stott vai falar: a fé genuína vai além dos ritos, pois ela é uma resposta ao chamado de Deus. A fé é uma resposta ao chamado de Deus, e não uma aderência a uma tradição, a uma observância externa. Entendeu isso, meu irmão? A fé de Abraão, essa fé de aceitar esse chamado de um homem que é convocado por Deus a sair da sua zona de conforto, do meio da sua família, para ir para um lugar que ele nem saberia, ele não tinha orientação, e a orientação ia ser dada no processo, e também não tinha garantia. A garantia era confiar na palavra desse Deus que te convida, e ele, nessa palavra, nessa confiança, ele segue, ele sai da sua zona de conforto. A fé não se limita aos ritos externos, mas transforma o coração e leva a nossa vida a uma confiança plena em Deus. Essa fé que vai romper com todas essas tradições superficiais. Deus quer te levar para esse lugar. Deus, ele quer te conduzir para essa experiência. Por último, Romanos capítulo 4, 18 e 19. Ele em esperança creu contra a esperança, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, e nem para o ventre amortecido de Sara. Entendeu o que Paulo falou aqui? A fé de Abraão é uma fé que rompe com essa lógica e com as nossas razões humanas. Paulo destaca que a fé de Abraão desafiou todas as lógicas humanas. Ele confiou em um Deus que, apesar das circunstâncias completamente contrárias, porque é isso, pessoal, Abraão era um improvável, Sara era uma improvável, então todas as circunstâncias eram contrárias, que apontavam para a impossibilidade da promessa de ter um filho. Essa é a fé que Abraão olha e fala assim: meu Deus, não tenho garantia humanamente, olhando da onde eu estou, olhando para o lado, para minha esposa, para mim, vai dar muito ruim, mas não é sobre você, é sobre aquele que te promete. Então a fé de Abraão é um exemplo de fé que vai além do entendimento humano,
ela não depende das evidências racionais, o do cálculo lógico. Não é essa fé que faz, será que se eu for por esse caminho, será que se eu... Não é isso. É uma fé que olha num Deus que te promete e faz com que você, nessa confiança, descanse. Ela não é contabilizada, porque para muita gente não vai fazer sentido mesmo. Mas para você que ouviu essa promessa, faz todo sentido. Paulo amplia a visão para uma fé que não é limitada pela razão humana, nem pelos obstáculos naturais, pois a lógica de Deus se submete, a lógica humana se submete sempre a Deus. Então Paulo, ele amplia essa visão de fé, para uma fé que não está limitada à razão. Não está limitada à razão. Abraão não podia e teve, Sara não podia e teve, mas teve por quê? Porque ele deu um jeito e fez. Não foi isso. Teve porque Deus disse que teria. Deus disse que teria. E existe algo interessante na história de Abraão, e eu falei que eu não ia me estender muito, mas que eu acho muito interessante, é que quando Isaac, Deus ele pede Isaac como um sacrifício. Eu não sei se vocês estão assim, eu leio a Bíblia, mas na minha cabeça vem uma história, eu fico pensando, cara, se fosse eu falo, caraca, Deus me fez uma promessa, e agora eu vou ter que oferecer aquilo que Deus disse que seria, porque aquilo que Deus disse que seria para além de mim, então aqui acaba tudo. E Abraão, ele entende algo que é muito interessante, que talvez faça muito sentido para a tua vida, porque tudo sem Deus é nada. Então Abraão podia falar, Deus, eu vou preservar Isaac para que a gente tenha tudo, essa descendência grandona, mas sem Deus não dá bom, porque é sobre isso, uma condução que não está alienada às coisas e às circunstâncias, mas a uma relação com Deus que te conduz sobre a história, que cuida de você, que te faz chegar aonde você tem que chegar, independente das condições. Deus, ele vai te levar. Meu irmão, se Deus, ele disse, ele vai te conduzir. Então é um processo, e nós precisamos, nesse processo, esperar. A fé verdadeira não se baseia nas razões, mas em confiar plenamente na palavra de Deus, mesmo quando tudo desafia a sua lógica e ao seu entendimento. Quando tudo tiver fazendo com que a sua lógica esteja sendo desafiada, se é com Deus, vai, meu irmão. A fé cristã não é uma simples aceitação aos conceitos racionais, mas é um reconhecimento que Deus age de forma que transcende a compreensão humana, revelando uma sabedoria que vai além da lógica. Esse é o cuidado de Deus, essa é a fé que Abraão ele estabelece. Essa fé de entender que mesmo que as circunstâncias possam apontar impossibilidades, em Deus é possível. A fé, conforme apresentada em Romanos no capítulo 4, ela rompe com essa nossa lógica de mérito. Ela rompe com essa nossa lógica do rito. Ela rompe com a nossa lógica humana, que diz se dá, não dá, cabe, não cabe. Ela acaba com a nossa lógica de cálculos. A fé não é um simples instrumento que talvez a gente tenha aprendido,
que é um instrumento, às vezes, de manipular essa mão de Deus, como se Deus ele estivesse parado. Mas é uma confiança plena na sua soberania, crendo que Ele e a sua vontade já nos deu tudo que precisamos para que a gente cumpra o propósito de Deus. Tudo. Então, Davi, quando ele vai enfrentar Golias, meus irmãos, ele precisa de uma pedra que está no lugar certo, na hora certa, mas que para ser formada, um seixo, que é a pedra que ele pega, é uma pedra formada num riacho. Demora milhares de anos para fazer, mas ela estava lá, o dia que ele precisou, porque Deus já proveu aquilo que ele precisaria lá, muito antes dele chegar aonde ele chegou. É sobre isso, não tem a ver com lógica. Um jovem, uma pedra derrubando um gigante e um guerreiro, não tem, essa lógica não cabe. Mas tudo aquilo que ele precisava já estava providenciado por Deus muito antes dele pensar em ir lá. E tudo começa com uma iniciativa de Davi de levar comida para os irmãos. O pai fala: faz um iFood aí, teus irmãos estão na guerra, tu está aqui, leva a comida para eles. Então é sobre isso, é sobre essa fé que vai romper. Então não é sobre você, não é sobre mim. A fé verdadeira, ela está centrada na obra de Cristo, na confiança plena da sua graça, que opera além das nossas limitações e das nossas expectativas. Então, meu irmão, olha o que o Fernando arrumou para a gente. Tu vai para casa hoje, e esse é o evangelho que é apresentado para você. Olha o que o Fernando arrumou para a gente. Você começar teu dia de trabalho amanhã e falar: tem que ser tudo diferente. É você começar o teu dia escolar e falar: tem que ser tudo diferente. É você chegar na tua família, é você voltar para o seu lar, é você estar dentro da sua casa e você perceber que tem que estar tudo diferente, porque esse encontro, ele transforma a sua vida. Esse encontro te traz novas perspectivas existenciais que transformam radicalmente a maneira de você viver. Então eu queria que você agora ficasse de pé. E eu vou estar orando pela sua vida, porque não é fácil, meus irmãos. A vida, do jeito que ela é, nos processos que ela é, cada um aqui tem seus desafios, cada um aqui tem suas lutas, cada um aqui tem suas guerras, mas Deus te trouxe nesse lugar, nesse dia, nesse encontro. Deus te colocou nessa família. Deus me colocou nessa família, para que juntos, como família, esse evangelho, ele transforme a nossa vida. Amém? Pai, obrigado por essa grande oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos conduziu nesse lugar. E reconhecemos, Deus, que diante de muitos desafios que estão diante da nossa vida a todo momento, o nosso coração às vezes deseja acreditar que a nossa força resolve alguma coisa, e a gente esquece de reconhecer a tua soberania sobre todas as coisas. Às vezes, Deus, quando caminhamos, quando fazemos escolhas, às vezes esquecemos, ó Pai, que Tu é um Deus que já tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. Essa promessa, ela já iria se cumprir e já iria chegar a mim e a você essa noite, porque Deus, Ele é assim.
Ele é um Deus que conduz toda a história, porque Ele está além de toda a história, Ele é o Senhor da história. Então que o teu coração, meu irmão, vá para casa preenchido, e que tua mente seja transformada, não por aquilo que eu disse, mas pelo Espírito Santo de Deus, que possa ter liberdade na tua vida, de produzir verdades necessárias, que transforme a sua vida, não para fazer você um homem melhor, mas para fazer da sua vida um lugar que glorifique o nome de Deus, para que os propósitos e as virtudes de Deus possam ser evidenciadas através da sua vida. Então essa promessa, essa bênção, tudo aquilo que Deus já colocou e prometeu a você, vai sair de você, vai encontrar pessoas, vai encontrar lugares, vai encontrar comunidades, vai encontrar famílias, ó Pai, que vão poder, ó Pai, a partir de uma promessa feita a você, a experimentar a soberania e a graça de Deus. Então que você possa ser bênção na sua casa, que você possa ser bênção no seu trabalho, que você possa ser bênção na tua comunidade, que os teus relacionamentos possam ser abençoados, porque você, como filho de Deus, está ali. E que nós, e que essa igreja, e que a minha igreja, e que toda a sua igreja, ó Pai, possa cada dia, tendo esse encontro com a palavra, ser afetado de tal forma que a nossa vida não seja mais a mesma, ó Pai, mas que nós possamos responder a todos os nossos desafios a partir do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.